Gente, dando continuidade, né, à nossa temática em relação ao tratamento quimioterápico, a gente aborda a partir de agora o preparo das drogas antineoplásicas. E por que que a gente precisa falar do preparo das drogas antineoplásicas? Porque elas trazem algumas particularidades. A primeira delas é que é um tipo de medicamento que a gente não pode manipular ele, ou seja, a gente não pode diluir ele na bancada de enfermagem comum dentro do nosso posto de enfermagem. É preciso que essas drogas elas sejam manipuladas em um local que a gente chama de central de quimioterapia, central de manipulação, mais especificamente falando, tá? Aonde é um local especificamente destinado para essa manipulação. E quem manipula essas drogas é o profissional farmacêutico. Por que tanto critério relacionado a essas drogas? Porque existe um risco de exposição que vai desde a etapa da manipulação até a etapa final, que é o descarte dessa droga. Então, algumas medidas de biossegurança, elas precisam serem adotadas para que esse risco de exposição eles venham a ser minimizados. Por exemplo, a adoção de medidas obrigatórias que se referem à utilização de uma capela de fluxo laminar para poder manipular essas drogas. Então, como eu falei a vocês, existe um local específico que é a central de manipulação. Dentro dessa central de manipulação, nós vamos ter, como vocês estão observando nessa imagem, uma capela de fluxo laminar. O que é que essa capela tem, tá, de tão importante? É obrigado ter essa capela? Sim. Para vocês terem uma ideia, se essa capela ela dá algum problema, deixa de funcionar, enquanto ela não retorna ao seu funcionamento, não se dilui quimioterapia. Ela é tão importante porque ela trabalha com um sistema de fluxo de ar que impede a saída do ar de dentro da capela para o meio externo à capela, ou seja, para o meio em que se encontra o manipulador. Em relação, ela precisa ser ligada 30 minutos antes de ocorrer a primeira manipulação. Ao final do dia, o profissional farmacêutico ele vai fazer a limpeza da capela, ele vai deixar circulando um pouco ainda o ar para depois ele desligar, tá? Em relação aos equipamentos, se vocês observarem, os profissionais que estão nessa sala, eles estão utilizando uma máscara N95, tá? Eles estão utilizando um óculos de proteção e eles também estão utilizando um capote impermeável. Uma outra medida extremamente importante é capacitar os profissionais, né, que estão aí na linha de frente em relação à diluição dessas drogas. Então, rotineiramente, o profissional, né, que prescreve a quimioterapia, no caso o médico oncologista, tá? Ele encaminha essa prescrição para a equipe de enfermagem, que por sua vez deixa na central de manipulação, assim que o paciente é admitido, se for um paciente que requeira uma internação hospitalar, ou se for aquele paciente que faz uso, né, numa espécie de diária, ou seja, ele vem diariamente, faz a sessão e volta para casa. A enfermagem, quando o paciente chega, é, que o paciente ele é puncionado, a droga ela vai ser manipulada. Por que que se tem esse cuidado? Porque muitas vezes essas drogas elas têm um custo muito elevado. Então vamos imaginar que o farmacêutico ele manipulou a droga, a equipe de enfermagem, por um acesso venoso periférico precário que o paciente tenha, não consegue uma veia segura para a administração dessa droga. E o que é que vai acontecer? Uma droga que muitas vezes custa um frasco ampola 3, 4, 5 mil reais pode ser perdida. Então, voltando para a questão da biossegurança, todos esses profissionais envolvidos no processo, seja farmacêutico, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, eles precisam ser adequadamente capacitados para terem ciência do risco, né, que está associado a esse tipo de tratamento. Como eu falei a vocês, o risco de exposição, ele acontece em toda a fase do tratamento, desde o preparo até o descarte.
E um outro ponto que a gente tem que considerar também é que o paciente que recebeu o tratamento, ele vai eliminar. Ele pode eliminar por até 48 horas após o término da sessão o quimioterápico. Isso acontece por quê? Porque a via renal é uma importante via de excreção dessas drogas. E a contaminação para o profissional, ela pode se dar seja pela inalação, pela absorção de pele e mucosa e pela ingestão. Como assim? A inalação. Se o trabalhador ele não tem o devido cuidado quando vai, por exemplo, né, conectar o equipo ao acesso venoso do paciente e derrama um pouco de quimioterápico, seja no início, seja no final do tratamento. Aquela droga derramada, ela pode ficar suspensa no ar e se o profissional, no caso o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, durante a prestação de cuidado, não estiver adequadamente protegido através da máscara, ele vai inalar essa droga em pequena quantidade, obviamente, mas imagine você que todas as vezes que a gente se refere a riscos ocupacionais, a gente se refere a uma situação em que o trabalhador ele está exposto ali durante vários dias, ou melhor, durante vários anos de sua vida. Nós temos profissionais que entram na enfermagem, na oncologia, e eles se aposentam na oncologia. Então, vamos que essas medidas de segurança não são tomadas. Então, pode haver aí uma exposição ao longo do tempo que pode sim trazer um transtorno à saúde desse trabalhador. A absorção por pele, ela vai acontecer toda vez que um respingo de droga quimioterápica chegar até a pele do profissional. E pela ingestão, que é a forma mais assim difícil de acontecer, ela vai acontecer se porventura o profissional ele se alimenta dentro de um ambiente desse aonde sabe-se que é terminantemente proibido a ingestão de alimentos. Existem algumas regrinhas que são utilizadas no dia a dia e que a literatura enfatiza a importância, que são, por exemplo, a proibição da retirada de ar de seringas ou de equipos fora da capela do fluxo laminar. Então, imaginem a seguinte situação prática. Vamos que você trabalha como enfermeiro oncologista num hospital onde a prática da assistência quimioterápica ela vai se dar no segundo andar. E a capela vai ficar lá no terceiro, quarto andar. Você recebeu a droga diluída lá da central de manipulação, checou tudo, nome de paciente, dose, miligrama, tempo de infusão, teve o cuidado de checar tudo. Na hora de administrar a droga, você observa que, seja a seringa ou seja o equipo, está com bolhas de ar. Nós sabemos que nós não podemos, né, injetar nenhuma medicação contendo bolha de ar no acesso venoso do paciente. Mas eu também sei que eu não posso fazer a retirada desse ar nem no meu posto de enfermagem, nem muito menos à beira do leito do paciente. Então eu preciso devolver essa droga lá para a central de manipulação. E dentro da capela de fluxo laminar, essas bolhas de ar vão ser retiradas, tá? Uma outra medida de segurança que se adota é preencher o equipo do soro que contém o fármaco quimioterápico apenas com soro limpo. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai conectar a pontinha do equipo ao dispositivo vascular que o paciente está, pode haver um pequeno respingo, né, do líquido. Então, se esse equipo for preenchido somente com o soro, não vai haver o derramamento da quimioterapia. Mas se ele já estiver preenchido com o soro e a quimioterapia diluída, se porventura isso acontece, vai haver sim uma contaminação do ambiente e uma exposição ocupacional, né, em virtude desse fato. E a gente precisa ter uma atenção redobrada, né, de modo que a gente, né, no dia a dia, a gente evita, né, conectar e desconectar seringas e equipos do acesso vascular do paciente de forma desnecessária, quando o paciente está fazendo uso dessas drogas,
Evitar não desconectar o equipo antes que a quimioterapia termine, tá? Observar conexões para identificação de vazamentos. Então, sempre quando a gente for instalar uma droga, a gente observar para ver se ficou realmente, né, de forma segura para evitar vazamento. E quando termina, né, a infusão da droga, a gente também precisa ter o cuidado de desconectar adequadamente e descartar também aquele frasco contendo, né, resquícios daquele quimioterápico em um local apropriado. Ainda em relação a esses cuidados, a gente precisa orientar o paciente que, ao fazer uso do banheiro, do vaso sanitário, ele tem que ter o cuidado de, ao dar descarga, atentar para que a tampa esteja sempre fechada. Por quê? Porque o sistema renal é uma importante via de excreção das drogas antineoplásicas. Se ele não tampa o vaso ao dar descarga, respingos daquela urina vai, tá? É, se dispersar pelo meio ambiente. E a gente recomenda também que essa descarga ela seja realizada, né, pelo menos 2 vezes. Quanto às vias de administração para a utilização, né, dessas drogas, se vocês observarem, muitas delas vocês já conhecem. A via oral, a intramuscular, a subcutânea, a endovenosa. Então, cada via dessa vai ser selecionada a depender da característica da droga, se é uma droga que pode queimar a pele do paciente, se é uma droga irritante. Claro, também ela vai ser selecionada de acordo com o volume de droga a ser administrada. A gente tem, por exemplo, medicações que vêm aí numa seringuinha de 3 ml, 1 ml, 1 ml e meio, 0, tantos ml de droga quimioterápica. Mas a gente também tem situações em que o paciente ele faz uso, né, dessa droga diluída em 500 ml de soro, em 1000 ml de soro. Isso torna inviável, por exemplo, uma via de administração intramuscular ou subcutânea, como vocês sabem. Uma via que é muito comum de ser utilizada nos pacientes que portam leucemia é a via intratecal. Essa via, gente, ela é empregada por quê? Porque durante as sessões de quimioterapia, durante os ciclos de quimioterapia, existem determinados momentos em que o paciente precisa receber uma quantidade de quimioterapia dentro da medula espinhal, dentro do líquido cefalorraquidiano. Por quê? Para evitar, certo, o que a gente chama de infiltração leucêmica no sistema nervoso central. Evitar e tratar, obviamente, se já estiver, né, instalada essa infiltração leucêmica. Uma outra via que é também bastante utilizada é a intravesical. A intravesical é muito utilizada para os pacientes que têm tumor de bexiga localizado na parede. Então, a enfermagem vai receber o paciente, admitir o paciente, sondar o paciente com a sonda de demora, e depois desse procedimento é que a droga quimioterápica vai ser instilada via sonda vesical, tá? Claro, antes da gente instilar, a gente tem que ter o cuidado de pinçar a sonda, porque senão, ao instilar, a droga vai sair para a bolsa coletora. Então, com a sonda pinçada, a gente injeta essa droga e orienta o paciente a fazer mudanças de decúbito a cada 15 minutos, por exemplo, de modo que ele passe pelos 4 decúbitos para que aquela droga instilada ela possa entrar em contato com toda a parede da bexiga do paciente. Essa imagem que vocês estão vendo aí, essa imagem que vocês estão vendo, tá? É de um portocate ou catéter totalmente implantado. É um dispositivo que a gente vai comentar, a gente vai fazer uma atividade sobre eles, tá? Que é bastante utilizado. Então, ele é um dispositivo implantado pelo médico cirurgião, mas quem manipula, quem funciona, quem faz manutenção, quem faz heparinização, somos nós enfermeiros. De modo que aquela figura lá, aquele dispositivo que vocês viram lá, ele fica implantado por debaixo do tecido subcutâneo da paciente, geralmente nessa região anterior do tórax, tá? E a gente vai deixar isso aqui para discutir mais à frente. Qual é a nossa atribuição, qual é o nosso papel durante e após a administração das drogas quimioterápicas? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente:
Eu preciso ser conhecedora de todas as particularidades daquela droga que o paciente está fazendo uso. Estabilidade, fotossensibilidade. Existem drogas que não são fotossensíveis, mas existem umas que são fotossensíveis e a gente precisa proteger da luz, né, da exposição da luz, porque senão ela vai perder, né, a sua estabilidade. As incompatibilidades, e eu também preciso ter conhecimento dos possíveis efeitos colaterais, ou seja, das toxicidades que cada droga apresenta, tá? Eu tenho que manter uma atenção rigorosa quanto à prescrição médica. Por quê? Porque eu estou lidando com drogas que têm particularidades. Dentro dessas particularidades, algumas delas são carcinogênicas, outras são teratogênicas, outras são mutagênicas e mais ainda. Esse cálculo de dose, ele acontece de forma bem relacionada à superfície corporal que o paciente apresenta. Então, se eu tenho um paciente que tem que tomar 375 miligramas de metrotexato, ele tem que tomar exatamente aquela miligrama que foi prescrita, senão ele recebe uma subdose, tá? Uma outra um outro aspecto que a gente precisa atentar é em obedecer o tempo de infusão conforme o que foi solicitado. Então, existem drogas que precisam ser infundidas em bomba de infusão. Por quê? Porque elas vão ser infundidas por um tempo prolongado, tornando inviável a gente ter esse controle, tá? A olho nu. Então, a gente precisa de uma bomba de infusão para fazer o cálculo, tá? Correto e deixar a droga correndo pelo tempo e pelo gotejamento que se faz necessário. É extremamente importante que antes da gente instalar a droga, a gente quimioterápica, a gente avalie o aspecto do local do acesso venoso que o paciente está. Então, por que que a gente tem que ter muito cuidado com o acesso venoso? Porque algumas drogas, elas são consideradas irritantes e temos também drogas que são consideradas vesicantes. Nós vamos lá mais na frente entender o que são essas drogas. Então, como regrinha, a gente observa sempre o tempo de punção, evitar instalar drogas quimioterápicas em acessos que já estão próximos a 72 horas de punção, acessos em que o paciente já está se queixando previamente de dor, de desconforto, você observa um edema, você não tem segurança quanto ao fluxo e ao refluxo. Então, diante das incertezas, o prudente é sempre você fazer uma nova punção venosa para que você consiga instalar essa droga com segurança. Por isso que muitas vezes é optado pela implantação desse portocátete, ou seja, desse catéter totalmente implantado. Porque com o tempo, se o paciente vai fazer uso de um protocolo de tratamento que tem muitos ciclos e vai durar um longo período de tempo, é natural que com o decorrer desses ciclos, dessas sessões quimioterápicas, o paciente comece a apresentar uma precariedade quanto à sua rede venosa e ficando cada vez mais difícil para a gente da enfermagem conseguir um acesso venoso periférico seguro. Então, por isso que muitas vezes, antes que isso aconteça, o paciente ele já é indicado para implante de catéter totalmente implantado, porque é uma modalidade, um dispositivo endovenoso bem mais seguro do que um acesso venoso periférico. Como eu tinha falado a vocês, a gente precisa ter esse cuidado redobrado em relação ao acesso venoso, por quê? Porque nós temos drogas quimioterápicas irritantes, que são aquelas drogas que são capazes de irritar o tecido quando extravasadas, ou seja, aquela droga que deveria estar correndo dentro da veia, ela saiu, extravasou e vai causar um ardor e uma inflamação temporária naquele local aonde ocorreu o extravasamento. Mas nós temos também drogas quimioterápicas consideradas vesicantes, como, por exemplo, a vincristina, a doxorubicina. Então, essas drogas consideradas vesicantes, quando extravasadas, ela pode causar um dano tecidual extremamente grave ao paciente, podendo inclusive levar à necrose tecidual, a comprometimentos de tendões, de nervos
e, consequentemente, a comprometimento da movimentação daquele membro que foi acometido, tá? E nós temos drogas que não têm nem características irritantes e nem características vesicantes. Então, imagine você, o seu grau de responsabilidade enquanto enfermeiro, tá? Ao cuidar de um paciente, ao prestar assistência a um paciente que está fazendo uso de uma droga quimioterápica vesicante por um tempo de infusão prolongado. Sabemos que existem pacientes extremamente cooperativos, né, de um acesso venoso periférico extremamente assim confiável, mas existem aqueles, uma criança, por exemplo, tá, que não vai ter assim tanto cuidado, não vai ter uma compreensão tão clara acerca de todos esses riscos, tá? Então, diante de todos esses aspectos, muitas vezes o prudente é o médico oncologista indicar o paciente para o implante de um portocate. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são decorrentes de uma lesão por uma droga quimioterápica considerada vesicante, um extravasamento de um fármaco vesicante. Então, se vocês observarem, né, a gente tem aí situações aonde chega, inclusive, a haver a necrose tecidual. Quanto maior a quantidade do líquido extravasado, maior a possibilidade do dano local. Algumas outras complicações, tá? Quando essas drogas são infundidas por via endovenosa, através de uma rede periférica, são essas que vocês estão vendo aí. A descoloração ou a hiperpigmentação do trajeto em que a droga vai passando, vermelhidão, que é o eritema, dor, urticária, a flebite. Então, todas essas possibilidades podem acontecer a um paciente que está fazendo uso de drogas quimioterápicas irritantes e algumas delas, como a necrose tecidual, as vesicantes. Isso redobra o nosso grau de responsabilidade para com este paciente. As toxicidades, pessoal, relacionadas ao quimioterápico, elas são extremamente importantes para que a gente consiga ajustar o nosso plano de cuidado para aquela situação em que o paciente se encontra ou para o risco, tá, que aquele paciente apresenta. Então, quando eu falo em toxicidade, eu falo em possibilidades para vários órgãos e tecidos do corpo humano. Tem drogas que têm um potencial cardiotóxico, tá? O paciente, durante o tratamento, ele precisa fazer um acompanhamento, um monitoramento, eletrocardiograma, por exemplo, certo? Ele pode ter, sei lá, uma toxicidade tal que leve a um comprometimento cardíaco que seja a causa do óbito do paciente durante o tratamento. Existem determinadas drogas que têm assim um risco elevado para choques anafiláticos, para reações alérgicas graves, como por exemplo o Mabitera, Taxol, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento dessa toxicidade da droga para que a gente se coloque numa situação de alerta enquanto aquele paciente estiver recebendo aquele fármaco e também para que a gente consiga aprimorar, adequar o nosso plano de cuidado para aquela real necessidade que aquele paciente apresenta. As toxicidades dermatológicas, como por exemplo a hiperpigmentação, né? Nós temos aí a queda do couro cabeludo. Existem drogas que são tóxicas ao sistema vesical, ou seja, a bexiga, ao sistema renal, ciclofosfamida, ifosfamida. Então, se eu sei que essa droga ela é tóxica à bexiga, durante a minha visita de enfermagem, eu preciso sempre observar se o paciente está com hematúria, por exemplo, tá? E existem algumas toxicidades que são mais associadas aos efeitos agudos e que, vou dar o exemplo específico da toxicidade hematológica, ela pode colocar o paciente, inclusive, em risco de morte, por apresentar um comprometimento significativo no seu estado imunológico. Essas toxicidades, nós iremos abordar, não todas, mas algumas delas, na nossa próxima aula, que será a aula 3, quando a gente vai falar especificamente da assistência de enfermagem a esses pacientes. Então, até lá, pessoal.